Olá, turma do nono ano. Eu sou a professora Jéssica Burli e ministro componente curricular de Biologia. Vamos continuar nessa aula estudando a unidade 2, capítulo 1, Biotecnologia. Nesta aula 5, nós vamos estudar os transgênicos nas páginas 31 a 33. E continuar com a meditação do versículo. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Provérbios 2, 6. Transgênicos, conhecidos também como organismos geneticamente modificados, representado pela sigla OGM, são organismos que recebem um ou mais genes de outra espécie. Esses organismos são produzidos de acordo com o interesse humano para a produção de substâncias. Exemplo de aplicação de OGM. Para entendermos esse processo, vamos utilizar como exemplo uma bactéria modificada geneticamente para produzir o hormônio da insulina. Essa modificação é muito benéfica para os seres humanos que apresentam diabetes. O hormônio da insulina, produzido pelo pâncreas, é responsável por diminuir os níveis de glicose no sangue, sendo fundamental na regulação metabólica do organismo. Porém, alguns indivíduos apresentam deficiência na produção desses hormônios, caracterizando as condições conhecidas como diabetes tipo 1. O tratamento para diabetes consiste na aplicação de injeções como hormônio de insulina. Durante muito tempo, a insulina foi extraída do pâncreas de boi e de porco, pois era mais parecida com a insulina humana. Porém, por apresentar diferenças estruturais em relação à humana, essa insulina causava o aparecimento de efeitos colaterais em alguns indivíduos. Por isso, novas técnicas foram desenvolvidas e hoje a maior parte da insulina utilizada por humanos é extraída de linhagens de bactérias geneticamente modificadas, e é isso que nós vamos estudar agora. O primeiro passo é identificar no DNA humano a região onde é produzido a insulina e isolar essa região. Depois que isola a região do DNA que produz insulina, é preciso recortar e é utilizado enzimas de restrição. Esse tipo de enzimas são isolados de bactérias que têm a capacidade de romper a molécula de DNA em regiões específicas e usadas para recortar também o DNA da bactéria, onde será inserido o gene humano, chamado plasmídio. Então, eu recortei um pedaço do DNA e também recortei um pedaço da bactéria, onde que vai ser inserido esse DNA humano. Logo depois, enzimas de ligação são usadas para unir o gene humano ao plasmídio, um novo material genético, a qual, inserido o gene, é chamado de DNA recombinante. Podemos observar nesta imagem fragmento do DNA humano que contém um gene responsável pela produção de insulina sendo introduzido na bactéria. Assim, a bactéria passará a produzir insulina humana. Essa será coletada, purificada e poderá ser injetada em pacientes que têm dificuldade de sintetizá-los. Então, nono ano, esta foi a nossa aula de transgênico. É só mesmo um conceito inicial e um exemplo para vocês entenderem o que é, tá bom? Até a próxima aula.